Bom dia a todos, Hare Krishna. Vamos cortar caminho, porque tivemos um probleminha técnico aqui para o início e demos uma atrasadinha, mas já estamos em ordem. Então vamos ler pela nossa gloriosa ISKCON Rio de Janeiro, o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 22, verso 16, o casamento de Kardama Muni e Devahuti. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kamhasa Bhuhyam Naradevate Asya Putriya Samanaya Vido Patitaha Kaevate Tanayam Nadriyeta Sayayaiva Kantya Shipatinhaiva Shriyam. Então vamos para a tradução. Vamos repetir a tradução. Que o desejo de casamento de tua filha, que o desejo de casamento de tua filha, que é reconhecido nas escrituras védicas, seja satisfeito, seja satisfeito. Quem não aceitaria sua mão? Quem não aceitaria sua mão? Ela é tão bela que o brilho de seu corpo, é suficiente para superar a beleza de seus adornos, Repetindo, que o desejo de casamento de tua filha, que é reconhecido nas escrituras védicas, seja satisfeito. Quem não aceitaria sua mão? Ela é tão bela que o brilho de seu corpo é suficiente para superar a beleza de seus adornos. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanaravidam, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, Ki Jaya, Jai Srila Prabhupada. Kardama Muni desejava desposar Devahuti da maneira reconhecida de matrimônio prescrita nas escrituras, como se afirma nas escrituras védicas. O processo de primeira classe é convidar o noivo à casa da noiva e dar-lhe sua mão em caridade, junto com um dote de adornos, ouro, mobília e outras parafernálias domésticas necessárias. Esta forma de matrimônio prevalece entre hindus de classe superior ainda hoje, e nos Shastras se declara que tal casamento confere grande mérito religioso ao pai da noiva. Dar a filha em caridade a um genro adequado é considerada uma das atividades piedosas do chefe de família. Há 8 formas de matrimônio mencionadas nas escrituras. Na escritura Manusmriti, mas somente um processo de casamento, Brahma ou Rajásika, é aceito hoje em dia.
outros tipos de casamento, por amor, por troca de guirlandas ou por rapto da noiva, são proibidos nesta era de Kali. Antigamente, os chátrias costumavam, a seu bel prazer, raptar uma princesa de outro lar real. E por isso, havia luta entre o chátria e a família da moça. Então, se o raptor saía vitorioso, a moça lhe era oferecida em casamento. Até Krishna casou-se com Rukmini através deste processo. E alguns de seus filhos e netos também se casaram através do rapto. Os netos de Krishna raptaram a filha de Duryodhana, o que provocou uma luta entre as famílias Kuru e Yadu. Depois disso, os membros mais velhos da família Kuru celebraram um acordo. Esses casamentos eram comuns em eras passadas, mas atualmente são impossíveis porque os princípios estritos da vida de Kshatriya foram praticamente abolidos. Desde que a Índia tornou-se dependente de países estrangeiros, as influências específicas de suas ordens sociais se perderam. Agora, de acordo com as escrituras, todos são Shudras. Os supostos Brahmanas, Kshatriyas e Vaishyas esqueceram-se de suas atividades tradicionais e, devido à ausência dessas atividades, eles são chamados de Shudras. As escrituras dizem que Kalo Shudra Sambhava. Na era de Kali, todos serão como Shudras. Os tradicionais costumes sociais não são seguidos nesta era, embora antigamente fossem seguidos estritamente. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitam jena bhutale Swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Kamahasa Bhuhyam Naradevate Asya Putriya Samanaya Vido Pratitaha Kaivate Tanayam Nadriyeta Swayaiva Kantyashipatintu Ivashriyam. Que o desejo de casamento de tua filha, que é reconhecido nas escrituras védicas, seja satisfeito. Quem não aceitaria sua mão? Ela é tão bela que o brilho de seu corpo é suficiente para superar a beleza de seus adornos. Estamos ouvindo esse episódio muito interessante do casamento de Kardama Muni com Mãe Devahuti, que é uma coisa assim monumental, porque nós podemos imaginar, primeiro para não ficarmos confusos, para não ficarmos deliberando sobre regras, regulações, costumes, tradições. Aqui Srila Prabhupada já explicou tudo. Kalo Shudra Sambhava, na era de Kali, muitas coisas se perdem, a pureza se perde,
os bons costumes são negligenciados, as tradições são abandonadas, a tradição familiar é esquecida, os dharmas são negligenciados, para cada um de acordo com o seu karma. Então nós estamos ouvindo aqui uma descrição do Srimad Bhagavatam, que antes de mais nada, nós precisamos entender. No Srimad Bhagavatam não tem nenhum tipo de pessoa condicionada, limitada, contaminada. O Srimad Bhagavatam é a descrição das atividades das almas iluminadas, das almas autorrealizadas, das almas que são tão puras, que fazem parte da atividade transcendental de Krishna, dos passatempos transcendentais de Krishna. Então nós não podemos pensar que o Srimad Bhagavatam está limitado a qualquer interpretação nossa, tanto sociológica como histórica, porque não tem contexto. O Srimad Bhagavatam é transcendental, o Srimad Bhagavatam é puro. E aqui, todos que estão aqui, ou estão na sua posição constitucional, agindo nos passatempos de Krishna, nas atividades transcendentais de Krishna, ou ficam confusos pelo desejo de Krishna, através de Yogamaya, não Jadamaya, através da potência que proporciona relacionamento de Krishna com seus devotos. Por isso, essa potência coloca, muitas vezes, aparentemente, tais grandes almas num estado de confusão mental, porque são as atividades transcendentais de Krishna, e que têm sempre um objetivo. O Srimad Bhagavatam tem um objetivo, assim como todos os Vedas têm um objetivo. O objetivo do Srimad Bhagavatam é mostrar para nós o caminho. Quando Krishna saiu do planeta, qual foi a conclusão dos sábios? Que, não tendo mais a luz que estava iluminando o mundo, tendo Krishna se retirado, voltado para sua morada eterna, quem continuou representando um norte, uma luz para dirigir a sociedade humana, para ser o nosso norte? O Srimad Bhagavatam ficou como o sol que continuou brilhando para nos mostrar o caminho. Então, tudo que o Srimad Bhagavatam descreve, mostra, é simplesmente para nos dar o caminho certo, nos dar a maneira correta para podermos agir. Então, esse é o relato principal, para não ficarmos aqui pensando que porque Kardama Muni desenvolveu desejo sexual, porque quis se casar, porque Devahuti queria se casar. É natural, tudo é natural dentro de um contexto de civilização humana. É natural que uma mulher tenha desejo de se casar, é natural que certos homens se casem, sejam chefes de família, tudo isso é natural. É natural que outros não. E, de acordo com as eras, essas possibilidades variam, e na Kali Yuga tudo isso é muito reduzido, diminuído. Por isso Srila Prabhupada falou: por que não pode mais ter certos tipos de casamentos? Porque até Krishna, que se casou com Rukmini, raptando-a, nessa era, Kalo Shudra Sambhavam. Ninguém vai poder fazer isso, Sambhavam, porque não se tem essa qualificação estrita da ordem de Kshatriya presente nos assim chamados Kshatriyas de hoje em dia.
são todos influenciados pela era de Kali, estão todos como Shudras. Shudra Shudra, Vaishya Shudra, Kshatriya Shudra, Brahmana Shudra. É assim mesmo. Agora, o Srimad Bhagavatam está aqui justamente para nos orientar a como sair dessa condição de Shudra. A como sair dessa condição de condicionamento material. Por isso que nós temos que ter o Srimad Bhagavatam como a nossa luz, quem nos orienta para agirmos e seguirmos no caminho certo. Por isso que Shri Chaitanya Mahaprabhu, que trouxe o processo para a autorrealização dessa era, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, recomendou o Srimad Bhagavatam, recomendou o Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita começa assim. A gente já vê logo lá no capítulo 3 do Bhagavad Gita, capítulo 3 do Bhagavad Gita, verso 10. Karma Yoga, ação e consciência de Krishna. Ali fala, Sahajagya Prajashristva Puro Vacha Prajapati Anena Prashavisha Advan Esavo Istu Istakamaduka. Então, o Criador, no começo da criação, ele já mandou, juntamente com homens, semideuses, para dentro deste universo cósmico material, ele mandou também o sacrifício para Vishnu. E abençoou a todos dizendo, sejai felizes com esse jagya, com esse sacrifício. Porque ninguém pode ser feliz nessa vida sem executar sacrifícios, sem executar penitências, espontaneamente, sacrifícios. Então, o casamento é um sacrifício. O sacrifício principal dessa era é Jagya Sankirtanam Prayai de adiante isso Medasa. Para quem tem um pouco de massa cinzenta ainda na cabeça, o sacrifício para essa era é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aliás, não adianta tentar outra coisa, porque o próprio Krishna, o Sr. Chaitanya, falou que Hare Nama, Eva Kevalam, Kalo, Nasti Eva, Gatira Nyataha. De acordo com a memória curta do ser humano da era de Kali, nós repetimos 3 vezes para que não nos esqueçamos. Na era de Kali, nessa era, não é Dwapara Yuga, não é Satya Yuga, não é Treta Yuga, é a era do ferro, das desavenças, é a era da degradação, da escuridão, da ignorância. Nessa era, não há outra alternativa, não temos outra chance para executarmos qualquer atividade se negligenciarmos o sacrifício principal, que é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Então não somos como Kardama Muni Yogi, somos Bhakti Yogis. Kardama Muni era, na verdade, um yogi perfeito. Perfeito. Tão perfeito que ele tinha as 8 perfeições outorgadas pela realização da yoga mística plenas. Então não é qualquer um. Kardama Muni. Swayambhuva Manu foi dar a mão da filha dele em casamento para uma pessoa qualificada. Swayambhuva Manu era tão avançado também que ele não pensou, quero dar a minha filha para um príncipe. Não. Ele não viu isso. Ele viu, quero dar a minha filha para uma pessoa avançada em conhecimento, para uma pessoa realizada. Então ele levou a filha dele para dar para Kardama Muni. Agora imagine, Kardama Muni vivia numa choupana de Kopina,
meditando, não tinha nada de opulência material. E estava recebendo nada mais, nada menos que uma princesa. Aqui no verso seguinte, esse episódio é interessante, né? O verso seguinte fala: eu ouvi que Vishwavasu, o grande Gandharva, com a mente entorpecida pela paixão, caiu de seu aeroplano após ver sua filha brincando com uma bola no terraço do palácio. Imagina a beleza de Devahuti, pois ela estava realmente linda, com seus sinos de tornozelos tilintando e seus olhos movendo-se para lá e para cá. Então imagina, Kardama Muni mesmo está falando, olha só, eu já ouvi até dizer sobre isso para Swayambhuva Manu, ele falando. Mas, como era desejo de Swayambhuva Manu dar a filha em caridade a uma pessoa qualificada, ele não viu o nível social, ele não viu a aparente riqueza ou prosperidade do seu genro. Não, ele procurou alguém que fosse capaz de fazer sua filha feliz e, sob todos os aspectos, alcançar a felicidade última, avançar em conhecimento, porque ele sabia que Kardama Muni não era qualquer um. Não era qualquer um. Então, ele levou e Kardama Muni a aceitou como esposa. Então imagine, chega essa beldade para um pobretão como Kardama Muni. Mas Kardama Muni entendeu, é esse o desejo desse meu futuro sogro, que seja feita a vontade dele, porque tudo isso, como eu falei antes, toda essa armação do Bhagavatam é para a nossa iluminação. É para a nossa iluminação. Então, não somos como Kardama Muni, yogis, somos Bhakti Yogis. Porém, como Bhakti Yogis, mesmo nesta era, obedecendo a ordem do Senhor Chaitanya e seguindo estritamente o plano montado pelo Senhor Chaitanya, nós podemos sim fazer também casamentos o mais adequado possível, como o Srila Prabhupada fez com seus discípulos no começo do movimento e continuamos fazendo até hoje, dentro dos padrões que rezam as Escrituras. Tudo isso para quê? Para que nós nos qualifiquemos e saiamos dessa plataforma de Shudras, nos tornemos Brahmanas, nos tornemos Vaishnavas, devotos de Krishna. Executemos Bhakti Yoga como deve ser executada, porque o processo de autorrealização deixado pelo Senhor Chaitanya nessa era, executado corretamente, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Kale Dosha Nidhe Rajan Hastiyeko Mahangunan Kirtanam Miva Krishnasya Mukta Sangha Sadhyayate Mukta Sangha Paramvradi. O processo de autorrealização através do cantar do Mahamantra Hare Krishna pode outorgar a qualquer executor sincero nessa era o que se alcança com a meditação transcendental em Satya Yuga, o que se alcança em Treta Yuga com a execução de sacrifícios, o que se alcança em Dwapara Yuga através da adoração. Tudo isso está disponível aqui agora para quem executa o processo de Sankirtana Jagya seriamente. Não tem diferença. Então não importa as dificuldades, as decadências da era de Kali, as perturbações da era de Kali. O que importa é esse entendimento, essa introspecção. Por isso que nós temos que ficar centrados
nos ensinamentos dos acharyas, no ensinamento do acharya de Srila Prabhupada, e seguir Sator Vrite, como falou Srila Rupa Goswami, os passos do acharya, que aí vai dar certo. Então, nós entendemos que essa vida ela é cheia de sacrifícios. Tudo aqui é um sacrifício. E só existe alguma prosperidade quando se avança na execução de sacrifícios. Mas nós sabemos que o sacrifício principal para essa era, porque é um sacrifício para a autorrealização, é o cantar regular, autorizado do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, como Bhakti Yogis, executamos esse processo cantando Hare Krishna, de servir a Krishna, e nesse processo existem os estudantes celibatários, os casados, os retirados e os sannyasis. E nesse processo existem aqueles com tendência por nascimento a Shudra mesmo, a Vaishya, a Kshatriya e a Brahmana. Tudo isso não importa. O que importa é que executemos o processo de autorrealização para essa era, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, aqui nós estamos vendo coisas que aparentemente são contraditórias, mas não são, de nenhuma maneira. São sempre adaptadas pelo Acharya, por isso que nós temos que ter o Acharya como parâmetro. O Acharya é aquele que muda sem mudar, é aquele que ajusta as coisas sem perder a essência. E tudo se continua. Então, por exemplo, estamos ouvindo aqui que esses casamentos não são autorizados na era de Kali. Acabamos de ouvir aqui. Estamos ouvindo uma série de coisas das escrituras que não são autorizadas na era de Kali. Por exemplo, o próprio Senhor Chaitanya, ele não só tomou sannyasi na era de Kali, bem como ele citou o Brahma Vaivarta Purana, que fala que realmente nessa era não se deve tomar sannyasi. São 5 coisas que são proibidas na era de Kali. Ashwamedanga, Valambam, Sannyasa, Palapaitrikam, Devarena, Sutipatim, Kalopante, Avivardhyaye. Então, o que é proibido na era de Kali? Oferecer cavalo em sacrifício. Não pode fazer Ashwamedha de águia. Oferecer vacas em sacrifício. Ashwamedanga Valambam. E sannyasa Palapaitrikam. E tomar sannyasa também é proibido na era de Kali. Porque o Sr. Chaitanya fala que os homens não são lá muito fortes para tomarem sannyasa na era de Kali. E Devarena Sutotpatim Kalopante Avivardhyaye. Também não se pode oferecer carne em oblação para os antepassados. É o 4º item proibido. E o 5º item proibido é gerar filho na cunhada. Também não pode. Tudo isso aí em eras anteriores era autorizado. Podia se fazer porque se fazia com pureza, não tinha problema nenhum. Existia qualificação para fazer esses sacrifícios. Agora não tem pessoas qualificadas para isso. Mas o Sr. Chaitanya estava introduzindo o processo de autorização nessa era ao cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, o que importava em tudo isso? O que importou em tudo isso? O que importou? O peso da instituição de Krishna para essa era e a ordem dos acharyas. Então, nós vamos ver. Foi proibido, é proibido tomar sannyasa na era de Kali? É. O próprio Sr. Chaitanya tomou, dando exemplo, para impulsionar o movimento de Sankta, para fazer o movimento de Sankta se tornar forte, senão as pessoas não o respeitariam, porque as pessoas são idólatras e não respeitam devotos bons comuns, só se for um sannyasi, a idolatria barata. Então o Sr. Chaitanya tomou sannyasi para isso. Srila Prabhupada, como uma emergência para desenvolver o movimento de Sankta, que ele é o principal impulsionador no mundo todo, ele deu sannyasa
para tantos discípulos no começo da sua pregação. E Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta tomou sannyasa, Srila Prabhupada tomou sannyasa, Srila Prabhupada deu sannyasa para os seus discípulos. Mas sannyasa para Paitrikam é proibido na era de Kali, mas eles deram por quê? Tem contradição aí? Não tem. O que o Acharya faz não é diferente do desejo de Krishna. O que Krishna introduz é o desejo dele, foi o Sr. Chaitanya que introduziu tudo isso. Então nós temos que diferenciar as coisas, a tinta beda beda. As coisas são simultaneamente iguais e diferentes quando são relacionadas com Krishna. Nós temos que entender isso. E Srila Prabhupada fala, então, não é porque estou iniciando isso aqui, porque ele é sannyasi. Não! Srila Prabhupada falou, eu estou colocando um sapato grande nos pés de vocês, e eu espero que os pés de vocês cresçam dentro desses sapatos. É muito claro isso. E assim é todo o movimento de Sankirtan, e assim é toda a pregação para a nossa era, e todos os devotos, quer sejam brahmacharis, grihasta, vanaprastha ou sannyasi, devem seguir com esse mesmo entendimento para não cairmos nem naquela balela dos sarrádias, de achar que tudo é barato, que eu já sou esse devoto puro, que eu já estou me derretendo de amor por Deus, porque não é verdade, Srila Prabhupada não nos deu esse exemplo, e muito menos pensar como aqueles malandros também que, não, isso aí é tudo muito difícil, quem sou eu? Não vou tentar, não vou buscar, porque quem sou eu? Sou muito caído. Tá? Essas coisas todas são debeladas pelo entendimento lógico de tudo que foi introduzido através das escrituras, através de tempo, lugar e circunstância, e na Kali Yuga foi assim, deixado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, e para nós foi passado por Srila Prabhupada dessa maneira. Então, não tem falha em nada disso. Não tem falha. Então, o que nós devemos entender de tudo isso? Nós devemos buscar essa perfeição dentro do processo de cantar os santos nomes de Krishna nessa era. Tanto é que Srila Rupa Goswami instituiu as 10 ofensas. A última ofensa, ele fala o quê? Ele fala o quê? Não ter fé completa. A 10ª ofensa. Não ter fé completa no cantar dos santos nomes. E manter apegos materiais, mesmo após ter compreendido tantas instruções sobre este assunto. Então já ouvimos, gente, já ouvimos que nós temos que cantar, porque Srila Prabhupada instituiu para nós 16 voltas de japa mala diariamente, de maneira muito introspectiva, muito séria. Senão nós não vamos conquistar nada, não vamos dar certo de nenhuma maneira. Então nós temos que servir Srila Prabhupada, Krishna, através de Srila Prabhupada, cantando. E cantar servindo. É assim que vai funcionar a nossa ISKCON. É assim que tudo vai dar certo. É assim que podemos fazer prodígios. Mesmo sendo um homem caído da era de Kali, por que não? Podemos ter sim vida espiritual muito séria, 100% sério, fazer avanço, melhorar para o próximo nascimento, ou quem sabe, eu sei que eu não, mas tem muita gente aí que volta ao lar, de volta ao Supremo nessa vida mesmo, por executar o processo seriamente. Então é isso que nós temos que entender de toda essa história que estamos ouvindo de Kardama Muni. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque Kardama Muni deu todo esse exemplo. Aí ele era aquele pobretão que vivia ali queimado pelo sol, como yogi, completamente renunciado, uma vida de austeridade e penitência, e ele recebeu Mãe Devahuti, que vinha de uma vida palaciana, uma princesa, mas ele também, de acordo com o que é natural nesse mundo, não achou muito conveniente conviver com uma princesa assim. Então, através do seu poder místico, para satisfazer a sua esposa, ele criou um aeroplano mentalmente, né, através do seu poder místico,
voador, de incomensurável valor, porque tinha tudo ali. Tinha tudo ali. Mãe Devahuti chegou e ficou com ele naquela vida também, dando exemplo de asceta, entrou ali na vida que ele tinha, e ela, com aquele sari que ela chegou de fios de ouro, toda bela, ela acabou ficando com aquele sari todo puído, todo surrado, todo furado, e magra, e perdeu aquela beleza, aquela refulgência, porque ficou numa vida de austeridade para seguir o seu esposo, o que é certo. E cada um não achou muito justo aquilo. Falou, não, espera aí. Também, de acordo com as escrituras, o marido deve satisfazer a esposa. Eu não vou deixar a minha esposa numa situação dessa, que eu estou vendo que ela está levando uma vida muito sofrida. E assim ele criou esse aeroplano incomparável, com tudo que se possa imaginar. Até com criadas para a mãe Devahuti, servas, que a massageavam, a decoravam e cuidavam dela. Deixou assim e também deu um alto banho nele de poder místico e ficou como um príncipe com mãe Devahuti. E assim, mãe Devahuti parou aquele sofrimento que estava tendo de vida, de penitência e austeridade, seguindo seu esposo completamente determinado e renunciado. Aí passaram um longo tempo assim. Aqui nós estamos no capítulo 22. No capítulo 23, mais lá na frente, nós vamos ver como tudo isso funciona e como tudo isso é verdade. Por isso que um devoto, Srila Prabhupada falava que um devoto casado na consciência de Krishna, ele deve ser igual a um sannyasi. Ele deve ser igual a um sannyasi. O que significa ser um sannyasi? Um sannyasi é aquele que vive para a verdade só. Significa aquele que executa suas atividades todas por prazer de Krishna, para satisfazer Krishna. E não só a ele, não só aos seus sentidos, não só a sua família, não só a sua prole. Não, ele vive para pregar a consciência de Krishna, vive para pregar a verdade absoluta, vive para cantar as glórias de Krishna, vive para cantar o santo nome de Krishna, distribuir o santo nome de Krishna. Essa é a vida do devoto em consciência de Krishna que Prabhupada idealizou. Por isso ele falava aqui no movimento de Sankta dele, na ISKCON dele, os grihastas deveriam ser como sannyasis, renunciados, ter sua vida dedicada à missão dele. É o que estamos fazendo. Eu, pelo menos, bem ou mal, fiz isso a vida inteira e estou fazendo. E quero continuar fazendo. E sempre fui grihasta. Pregando a consciência de Krishna e tudo que faço para Srila Prabhupada, para Krishna, não para mim. E todos nós devemos ser assim. Assim vamos ser realmente sinceros, sérios, honestos nesse caminho. Mas então, voltando na história, Kardama Muni foi surpreendido por mãe Devahuti, que aqui, acho que lá na frente, no capítulo 23, no verso 53 do capítulo 23, as lamentações de Devahuti. Ela começa a falar, puxa, toda essa opulência, toda essa vida assim, porque eles viajavam com aeroplano para todo lado, onde desejava ir, ia, e desfrutavam nos 4 cantos do planeta, tudo onde satisfazia todos os desejos dela, Kardama Muni, com seu aeroplano feito de poder místico. Mas aquela vida foi ficando enfadonha para ela, porque aquilo ela já tinha na vida palaciana dela com Swayambhuva Manu, como princesa. Acabamos de ver aqui, ela jogando bola no terraço do palácio. Aí ela concluiu que ela falou, estava talan kalenama, Vyatyakrantena me Prabhu, meu Prabhu. Estava talan kalenama, Vyatyakrantena me Prabhu. Indriyartha prasangena, parityakta paratmana. Olha que interessante.
Olha que interessante, olha que é engraçado que as feministas, né, as mulheres falam, não, porque não se valoriza as mulheres na consciência de Krishna e tal. A consciência de Krishna tem mulheres assim exemplares, tem mulheres que só o corpo, né, são almas avançadíssimas que nos dão o exemplo e a inspiração necessária para seguirmos. Então a mãe Devahuti procurou Kardama Muni e falou, meu Prabhu, me Prabhu, Vyachakrantena me Prabhu. Meu Prabhu, nós tivemos esse tempo todo desperdiçando nossa vida, só indriarta para sanguinar, só desfrutando dos sentidos. E nos esquecemos, negligenciamos, estamos negligenciando Paratmana, a realização da pessoa suprema. Então, Kardama Muni, no seu íntimo, riu, né? Porque ele pensou consigo mesmo, era só isso que eu estava esperando, minha querida Devahuti. Já que é assim, vamos voltar a ter a nossa vida completamente voltada para adoração a Krishna, para introspecção, meditação em Krishna, porque isso é o que eu mais quero mesmo. E voltaram. E o resultado dessa união pura em consciência de Krishna, e o resultado do sacrifício puro deles em consciência de Krishna, porque casamento é um sacrifício, é o ashram de Grihasta, alguém só se torna um chefe de família Vaishnava, devoto, se ele é casado, mas passou pela cerimônia de casamento de acordo com o que as escrituras prescrevem e vive de acordo com o que é realmente estipulado para os grihastas. E nós já sabemos muito bem, a vida do grihasta está calcada em dana. Brahmacharya é vidya, conhecimento, o grihasta é dana, caridade. Quando ele se retira, aí é penitência, vanaprastha. E quando ele está completamente retirado, renunciado, sannyasa, aí é só satyam. Vidya dana tapas satyam. A verdade, viver só para a verdade. Mas então, o Kardama Muni, o Grihasta, e Kardama Muni é um exemplo de Grihasta, ele foi adorado e servido por sua esposa de maneira adequada, e o sacrifício deles foi tão puro, tão verdadeiro, que como filho eles tiveram Krishna, da união pura deles, como filho. O pai da filosofia Sankhya, o Kapila Deva verdadeiro, original, não o falso Kapila. O Kapila Deva verdadeiro, filho de mãe Devahuti e Kardama Muni. Mas vejam como isso é interessante, porque no verso 55 do próximo capítulo, capítulo 23, a mãe Devahuti esclarece isso. E agora nós vamos entender por que eu estou falando tudo isso. Como deve ser a vida do próprio devoto na consciência de Krishna, na nossa ISKCON de Srila Prabhupada. O marido e a mulher, a família. Como deve ser? Mas Devahuti falou para Kardama Muni, no verso 55, Sango jasansrite hetu, asatsu vihitodya, saeva sadashu krito, nisangato ayakalpate. Olha o que ela fala. Ela fala, meu senhor, eu entendi, eu sei que a associação que visa o gozo dos sentidos é o caminho do cativeiro. A vida familiar só para sexo, só para desfrute, é o caminho do cativeiro. Enquanto que essa mesma associação, porque não é diferente, essa mesma associação, quando feita com uma pessoa santa, com uma pessoa avançada como você, meu Prabhu, como Kardama Muni, como um grihasta ideal, um devoto sincero de Krishna, essa mesma associação abre a porta da liberação. É a mesma. Imagina,
sangodya sansrite hetu asatsu vihitodya saiva sada su krito moksha sangak tvaya-kalpate. Abre a porta da liberação. Então, vejam como é importante levar uma vida, mesmo de grihasta, mas voltada para o prazer de Krishna, para satisfazer Krishna, para obedecer Krishna, para seguir as Escrituras, para ouvir o Srimad Bhagavatam. Não tentar viver o que o Srimad Bhagavatam, isso que as personalidades do Srimad Bhagavatam vivem, porque eles são grandes personalidades. Não imitar, não se imita o Acharya, mas se inspira, se segue o exemplo. Então o exemplo de Kardama Muni e Mãe Devahuti foi uma vida de rendição a Krishna. Então esse exemplo nós devemos ter, seguir. Nós devemos executar as nossas atividades de Dharma com o pano de fundo, o objetivo, que é o dado pelo Srimad Bhagavatam, o Sanatana Dharma, e não simplesmente o Dharma. E qual que é o problema? Qual que é o problema? Nenhum. A meta é essa dada pelo Srimad Bhagavatam. A meta é esse exemplo dado por Mãe Devahuti e Kardama Muni. A meta é tornarmos-nos famílias, marido, mulher, esposa, conscientes de Krishna. Fazer os filhos serem conscientes de Krishna. Essa é a perfeição da execução do sacrifício do Grihasta. Porque Dana é a ordem para o Grihasta. E quem dá tudo para Krishna, tudo para o servo de Krishna amoroso, como Srila Prabhupada, a sua missão, tudo para os representantes sinceros do mestre espiritual Acharya, fidedigno, como Srila Prabhupada, é um renunciante perfeito, está dando caridade para as pessoas certas, para a pessoa certa, que é para Krishna. Para Krishna, para o Senhor Chaitanya. Então, toda a nossa pregação deve estar voltada única e exclusivamente para o serviço devocional ser enfatizado. Não importa o histórico, as histórias, a itirrácia, não importa, tudo. Isso é tão sério, gente. Chaitanya Mahaprabhu chegou a falar que ele... Savata Pani Padam Tat. É o verso 14 do capítulo 13 do Bhagavad Gita, que é a desfrutadora, a consciência. Ele, conversando, se revelando para Shri Advaita Acharya, que foi quem fez com que ele aparecesse nesse mundo, quem o chamou para vir a esse mundo na era de Kali, ele se revelando para Advaita Acharya, ele falou que você nunca falou nada que não fosse calcado no serviço devocional, em Bhakti Yoga, em rendição à personalidade de Deus Supremo. Nunca. Mas eu me lembro de um dia que você chegou num verso e não conseguiu explicá-lo calcado em Bhakti. Olha, vejam só que interessante isso. E você ficou tão frustrado com isso que imediatamente começou a jejuar. Você ficou jejuando. Isso aí é muito interessante, porque Chaitanya Mahaprabhu mesmo falando com ele, contando para ele. Aí Chaitanya Mahaprabhu falou, mas quando você jejua, eu também jejuo, porque você não me oferece, eu não como. Então, nessa noite eu apareci para você num sonho, como sempre aparecia, e te expliquei o significado
desse verso com o fundamento de Bhakti, de rendição a mim, de serviço devocional, transcendental, espontâneo, amoroso a mim. Eu apareci e te falei que, olha, Sarvata Panipadan Tat. Pode ser Sarvatra Panipadan Tat. Que significa que eu permeio tudo. Porque esse verso do Bhagavad Gita é aquele que fala que Krishna tem todos os olhos, todas as mãos, você pode... por que Krishna aceita qualquer coisa que você dá? Porque ele não está descrevendo a alma, está descrevendo a super-alma. Então a super-alma ela é toda presente, onipenetrante, onipresente. Essa é a diferença da alma individual com a alma suprema. A super-alma é onipenetrante, a alma individual não, a diva não. Então, ele falou que eu permeio tudo, portanto, tudo pode ser feito e deve ser feito para mim, porque eu recebo tudo que é feito para mim. Então, isso é Bhakti. Essa é a consciência do Bhakti Yogi, que tudo deve ser feito para Krishna. Então, ele fala que Sarvata Pani Padam Tat vira Sarvatra Pani Padam Tat. É a mesma explicação, é o mesmo verso, só que ele dando um significado esotérico. Por que muda para Sarvatra? Porque ele está em tudo, ele permeia tudo. Então toda a vida deve ser realmente dedicada a ele, porque ele aceita tudo, ele está presente para aceitar tudo. Então nós temos que entender essas coisas para assim levarmos uma vida realmente de rendição a Krishna, dando tudo para ele. Tudo. Tudo. Então, a perfeição da vida não importa se é casado, se é brahmachari, se é vanaprastha, retirado, se é sannyasi. A perfeição da vida é todos viverem como um sannyasi, dando para o mundo inteiro a verdade, que é a verdade absoluta, e vivendo em função de satisfazer essa verdade absoluta. Isso é a perfeição da renúncia. Essa é a perfeição da renúncia. Quem vive assim, vive livre de enredamento. Quem vive assim, vive livre do pecado. O que enreda é o pecado. Então, talvez a gente pense que, isso é muita coisa para nós, como é que nós vamos... Mas tudo isso é um caminho, nós temos que ir nos aperfeiçoando e não podemos desistir. Por exemplo, o Smriti Shastra, ele dá o exemplo correto de como é uma vida perfeita de Grihasta. De acordo com o Smriti Shastra, ali fala Santushta Lolupadaksha, o devoto e a devota. Nós devemos ser assim, Santushta Lolupadaksha, Dharma Gya Priya Satyavad. Priya Satyavad. A esposa que é satisfeita, não cobiçosa, daksha habilidosa, santushta lolupadaksha, que tem plena consciência de Dharma Gya, conhece os princípios da religião. Ela sabe por que o sexo tem que ser controlado, não pode ter sexo, para manter a limpeza, a pureza. Ela sabe porque, como a Hare Krishna, a esposa de um devoto, ela não pode quebrar os princípios, né? Não pode consumir carne, peixe e ovos, para manter a misericórdia. Ela sabe por que não pode fazer jogos de azar, cair em jogatina,
manter a veracidade, para falar sempre de maneira veraz. E ela sabe por que não se deve cair no vício da intoxicação, porque se perde a austeridade. Então, esses 4 princípios, que são os 4 pilares da religião, os nossos 4 princípios básicos: não comer carne, peixe, ovos, não se intoxicar, não fazer jogos de azar, nem sexo ilícito. Para fazer o quê? Para manter os princípios da religião, Dharma Gya. Dharma Gya Priya Sakyava. Então, Priya, ela além de conhecer os princípios da religião, e obedecer e seguir, e ensinar em casa isso para os filhos, na família, além de saber de tudo isso, essa é a esposa ideal, que é Santushta Lolupadaksha. Ela não é cobiçosa, ela é autossatisfeita, está sempre bem, sempre satisfeita, ela é habilidosa nas suas atividades do lar, ela conhece os princípios da religião, por isso ela sabe por que ela faz essas austeridades, Segue esses princípios, é regulada dessa maneira, para manter a pureza, a limpeza, a misericórdia, a veracidade e a austeridade. E ela fala, não metralha o ouvido do marido, ela fala sempre de maneira dócil. Sempre de maneira educada, dócil. Palavras dóceis. Priya Sakti Ava. E é sempre veraz. Fala sempre a verdade. A Pramata Shuti Snigda. Essa esposa a esposa ideal, ela nunca se confunde. Ela não cai em Pramata, na ilusão. Por isso que a melhor maneira de não se cair em ilusão é cantar diariamente as 16 voltas de japa, viu? Mas a esposa também tem que cantar. Eu já ouvi histórias que o esposo canta pela esposa, ela não precisa. Que o esposo faz Ekadashi para a esposa, porque na Índia é assim, ela não precisa. Gente, vamos parar com essa coisa toda. Somos almas individuais, todas iguais. E temos o mesmo propósito, a autorrealização. Num caminho muito simples, muito favorável, que é satisfazendo Krishna. Bhakti Yoga. Então, a Pramata, ela não se confunde. Quem não se confunde, a mulher que não se confunde nunca trai o esposo. Claro que não. Shuti Snigda, ela é sempre limpa, Shuti e afetuosa, Snigda. Dessa maneira, essa esposa, vou voltar para ficar bem claro, de acordo com o Smriti Shastra, que é satisfeita, não cobiçosa, habilidosa, conhecedora dos princípios de limpeza, austeridade, misericórdia, veracidade, Dharma, Gya, os princípios de Dharma, que fala sempre de maneira favorável, dócil, que é sempre veraz, nunca mente, fala sempre a verdade, que não se confunde, que é limpa e habilidosa, deve servir plenamente. É assim mesmo que fala, apatitando, Bhaje, ao seu esposo não caído. Então foi isso que mãe Devahuti fez, serviu ao seu esposo Kardamamuni não caído. E assim, pela perfeição desse relacionamento, dessa relação, tiveram o próprio Krishna como filho. Então, claro que não vamos esperar tanto, mas dá para a gente fazer avanço mesmo na vida familiar. Essa é a história. É só executar o processo como deve ser executado e não se confundir com os contextos.
os contextos. Para cada era, uma coisa é válida, para outra não, mas nós temos que pegar sempre o que há de melhor e seguir as adaptações feitas pelo próprio Krishna, como fez o Sr. Chaitanya tomando sannyasi, e pelos acharyas, como fez Srila Prabhupada dando sannyasi para os seus discípulos. Então, casamento em consciência de Krishna, como fazemos de acordo com o que Srila Prabhupada instituiu, é sim muito poderoso, é religioso, é puro, e é possível ter uma vida de autorrealização em todos os níveis e sairmos de uma vez por todas dessa plataforma de Shudras, tornarmos-nos verdadeiramente Brahmanas Vaishnavas, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Muito obrigado a todos, todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Isso do Rio de Janeiro, que... Jaya! Tem um agora que acabou de perguntar. Devemos fazer nossa japamala antes do Mangalara? Marcelo. Já está desligado ou está ainda? Não, está ainda. Marcelo? É. Marcelo, a melhor coisa é japamala cantada nesse horário, que Brahma Muhurta é o horário mais auspicioso que tem para introspecção, para meditação. Com certeza. Se puder fazer de madrugada, é perfeito. Ok?